Graça e paz, amados. Pastor José Henrique novamente, com mais uma pérola do reino. Hoje nós iremos meditar em Tito, a carta do apóstolo Paulo a Tito, epístola do apóstolo Paulo a Tito. Nós vamos meditar no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo 14. Amém? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Essa epístola, essa carta de Paulo a Tito, ela apresenta o plano da salvação de Deus, explicado em duas manifestações de Jesus na terra. Como a primeira manifestação de Deus, direta de Deus à terra, a vinda de Jesus Cristo à terra. Ele nasceu, viveu, morreu por cada um de nós e ressuscitou. E como a segunda manifestação direta de Deus à terra, a segunda vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Amém? Ou seja, a primeira vinda de Jesus à terra, ele manifestou a graça de Deus para com os homens. Como está no versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a segunda vinda de Jesus manifestará a glória de Deus, como está no versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele busca o nosso comprometimento com ele e com a sua palavra, claro. E graças a Deus, que a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Porém, muitos ainda não perceberam a grandiosidade desse presente, ou desconhecem que a graça de Deus é a causa da salvação que se estende a todos nós, sem distinção. Isso significa que a salvação é um presente de Deus, oferecido a todos os homens que o recebem em fé através de Jesus Cristo. Nos Estados Unidos tem o chamado Corredor da Morte, onde os presos que receberam a pena capital, eles aguardam o dia que a sentença será aplicada. E alguns, por um motivo ou outro, eles recebem o perdão do governador e a sua sentença de morte é anulada. Fazendo uma analogia bem tosca, após a queda de Adão e Eva, o ser humano ele já nasce com o destino certo. Nascer, viver por um período de tempo, alguns menos do que os outros, outros mais, outros menos, e morrer. Em outras palavras, o ser humano ele já nasce com uma sentença de morte sobre a sua cabeça. Então Deus, em sua maravilhosa graça e misericórdia, enviou Jesus. E através dele, essa sentença foi anulada. O preço pago por cada um de nós, Jesus já pagou na cruz. Está consumado. Jesus pagou o preço e anulou essa sentença de morte que pairava sobre nossas cabeças. Só que ainda há muitos que não valorizam esse sacrifício e estão desprezando a graça que lhe é ofertada. Nós ainda teremos a nossa morte física. Deixaremos esse mundo
que não é a nossa casa. Estamos aqui de passagem. Mas quando partirmos com Jesus, viveremos para sempre com Ele. Tem uma história, não sei se os amados já conhecem, que ela ilustra muito bem isso que eu estou falando. Conta-se que em uma cidade, nos Estados Unidos, havia um prisioneiro que ele estava prestes a ser executado. E a população pediu ao governador que desse o perdão ao prisioneiro. E o governador, comovido com aqueles pedidos, ele resolveu dar esse perdão para o prisioneiro. Mas antes ele queria conhecer pessoalmente quem era o prisioneiro. Então ele se disfarçou de padre, colocou a carta dentro da Bíblia, a Bíblia debaixo do braço, e foi se encontrar com o prisioneiro. Mas assim que ele chegou, o prisioneiro começou a xingá-lo, dizendo que não queria nenhuma conversa da parte de Deus. E o governador de padre, disfarçado de padre, né, dizia: mas aqui está o seu perdão, mostrando a Bíblia, né? E o prisioneiro pegou a Bíblia, jogou longe, e o governador pegou a Bíblia e foi embora. Logo depois que o governador saiu, o carcereiro falou para o prisioneiro: você ficou louco? Aquele era o governador com a sua carta de perdão dentro da Bíblia. E o prisioneiro, vendo a besteira que havia feito, sentou e chorou. No dia da sua execução, perguntaram se ele queria falar alguma coisa. Ele disse: sim, eu quero pedir perdão aos meus pais, dizer que estou arrependido e dizer a todos que estão assistindo à execução: eu serei executado. Ele falando: não pelos crimes que eu pratiquei, mas sim pela graça do perdão que eu rejeitei e deixei escapar. Tem muitas pessoas por aí que estão como esse personagem da história. Eles não serão condenados pelos pecados que cometeram, pelos erros, mas sim pela graça que estão recusando todos os dias. Alguns poderão dizer: ah, mas eu não tenho pecado. Todos nós nascemos com essa herança pecaminosa, com essa natureza pecaminosa, e carecemos da graça de Deus. Mas muitos estão rejeitando todos os dias. Muitos são prisioneiros em prisões sem portas. Estão aprisionados em suas vontades, nos prazeres do mundo. Tem muitas pessoas sinceras, sim, mas estão perdidas no mundo. E muitas sem saber que estão perdidas. Infelizmente, há muitos irmãos também que estão entrando e saindo dessas prisões invisíveis, essas prisões invisíveis, né? Porque não se firmam na verdade e ficam vagando entre dois mundos. Amados, ambos estão rejeitando o perdão de Deus, que é lhe ofertado todos os dias. Mas chegará o tempo que essa porta, né, dessa cela vai fechar, essa cela das vontades humanas, dos prazeres mundanos, irá se fechar. E quem estiver do lado de dentro não poderá mais sair. Em contrapartida, haverá o tempo que a porta da graça de Deus irá se fechar. E quem estiver do lado de fora não poderá entrar para estar com Jesus. Mas ainda há tempo de ouvir o Rei dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Amém? Oh, glória, aleluia. Amados, antes de nós orarmos, que nós tenhamos esse entendimento de aproveitarmos as oportunidades que Papai nos dá todos os dias e que nós possamos nos agarrar com todas as forças à graça de Deus. Essa graça de Deus que nos é ofertada através de Jesus Cristo. Amém ou não amém? Oremos. Bendito sejas tu, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo que há. Deus de provisão, Deus que provém, Deus que nos sustenta. Pai, que essa palavra, Pai, ela encontre em terreno fértil em nossos corações. Que nós possamos compreender, Pai, que a Tua graça nos é ofertada todos os dias e que nós devemos agarrá-la com todas as forças. Pai, dá-nos entendimento, Pai, para buscarmos cada vez mais a Tua face e não nos afastarmos de Ti. E quando a porta da graça se fechar, que nós estejamos do lado de dentro, junto com o Senhor, Pai, para glorificar o Teu nome eternamente. Continua falando conosco, Pai. Continua conosco nesse dia. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha um dia abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Amém.